Amém. A graça e a paz do Senhor esteja com todos vós. Amém? Amém. O Senhor nos abençoe. A Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, seja dado todo o louvor. Parabéns, aniversariantes. Que Deus te dê muitos anos de vida. Temos aí na família alguns aniversariantes, né? Que bom. Vamos, né, mais um texto bíblico lá no Novo Testamento. O texto bíblico que iremos ler é mais uma parábola de Jesus sobre o reino dos céus. Ainda tem mais alguns, né? A gente já falou alguns, tem mais alguns ainda em Mateus. O próximo desse aqui é a rede. Nessa parábola, Jesus vai usar o exemplo de uma pérola valiosa. Né? Uma pérola valiosa. É a parábola da pérola valiosa. Lê para mim, Mateus. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Mateus 13, 45 e 46. Bom, nesta parábola sobre o reino dos céus, Jesus fala de um negociante de pérolas que achou uma pérola de grande valor. Vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Perguntamos, o que é a pérola preciosa da parábola? Então, são parábolas que há várias interpretações, não nenhuma errada, mas nós vamos focar uma interpretação aqui, porque a gente vai falar, pode ser isso, pode ser aquilo. Da próxima vez que a gente pregar sobre ela, a gente pode focar outra coisa. Mas então a pergunta é, o que é a pérola preciosa da parábola? O tema é a valiosa sabedoria dada pelo Espírito Santo. A valiosa sabedoria dada pelo Espírito Santo. Na narrativa bíblica diz assim, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Nesta parábola sobre o reino dos céus, é dado o exemplo de uma pérola preciosa. O que é uma pérola? A gente está falando de uma pérola, a gente vai ver o que é uma pérola. Pérola é uma gema orgânica, esférica, produzida por moluscos bivalves, como as ostras e os mexilhões. A gente conhece mais as ostras, né, que produzem, né? Mas os mexilhões também. É o resultado de uma reação de defesa do organismo do molusco a invasores externos, como areia, vermes ou parasitas. Então ele cria, se defendendo, ele acaba criando, né, a pérola. A pérola é a única pedra preciosa do mundo que é fabricada por animais vivos, orgânico, não é? É possível cultivar pérolas inserindo elementos específicos nas ostras perlíferas. Bom, as principais regiões que cultivam pérolas são Japão, Austrália e Polinésia Francesa. Esses três países produzem. Antigamente, a gente vai ver isso, que não produzia ostras, era achado na natureza, era muito difícil ter a pérola, não é? Você achava lá, ninguém, mas hoje já cultivam. A maioria das pérolas normalmente leva de 2 a 4 anos para se desenvolver completamente, 2 a 4 anos. A pérola já foi um dos maiores símbolos de status e poder, já que era extremamente difícil de encontrá-la. Podem ser rosa, vermelha, azul ou negras. A gente só conhece pérola rosa, não é isso? Eu não sabia que poderia ter pérolas de outra cor. Estou pesquisando aqui. Então pode ser vermelha, azul ou negras.
A pérola mais cara já vendida foi um pingente, né, pequeno assim, que pertencia a Maria Antonieta, vendida em 2018 por, pasmem, 32 milhões de euros. Não é de reais, não, de euros. 32 milhões de euros. Maria Antonieta foi uma rainha francesa morta em 1793 pela Revolução Francesa. Né, para a gente ter mais ou menos que época ela. Então, era a rainha na época francesa, da Revolução Francesa, matou. Não vamos entrar em detalhes sobre Maria Antonieta, mas só para a gente localizar quem é. Né? É uma rainha francesa. Agora, o negociante de pérolas. A pessoa da parábola é um negociante de pérolas. Comprava e vendia pérolas. Mas um negociante de boas pérolas. Pérolas ruins não era o seu interesse. Se ele olhasse uma pérola, não é tão bonita, tem imperfeição, nem olhava. Ele era negociante de boas pérolas. Ele não era negociante simplesmente de pérolas. Seguindo o texto bíblico. Quando o negociante encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. O negociante de pérolas encontrou uma pérola de grande valor. Grande valor em dinheiro, valor monetário. Grande valor em estimação. Uma pérola que passou a ser o seu maior interesse, ao ponto de vender tudo que tinha e comprar a pérola. Quando fala vender tudo que tinha, talvez fosse propriedade, a casa dele, as outras pérolas que tinha. Ele só tinha essa pérola. Ele vendeu tudo. Isso é a parábola, né? Uma história criada. Bom. A pérola mais valiosa do que tudo. Perguntamos, o que é de maior valor? Vamos lá por etapa. A pérola não é de maior valor? O que tem maior valor que a gente pode comparar com essa pérola? Leia para mim Provérbios. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Provérbios 8:11. A sabedoria é mais valiosa do que rubis. A sabedoria é mais valiosa do que joias. A sabedoria é a pérola preciosa que tem mais importância do que tudo. Do que tudo que a pessoa da parábola possuía. Então essa pérola era mais preciosa. A sabedoria é maior do que riquezas e posses. No livro de Jó 28:17 diz que é impossível possuir a sabedoria em troca de joias de ouro. No livro de Jó já vai dizer isso. A sabedoria é o maior valor. Não tem mais nada que tem valor. Essa pérola preciosa é a sabedoria. Então o próprio Jó disse, você não compra ela com dinheiro, com posses. A verdadeira sabedoria. Lê para mim 1 Coríntios. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios 2:10. A verdadeira palavra e pregação não é firmada em sabedoria humana, de linguagem persuasiva. Eu vou conseguir algum punhado de coisa que eu sou sábio, eu sei pronunciar bem o português, eu sei fazer uma pesquisa, eu sei, tem dialeto, não. Conhecimento mesmo. A verdadeira palavra e pregação é firmada no poder do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo que faz o homem se convencer do pecado. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Não só a nossa profundeza nós vimos, até a profundeza de Deus, o Espírito Santo. Isso está lá em 1 Coríntios 2:10. O Senhor Deus nos dá o Espírito Santo quando lhe obedecemos.
Atos 5:32. Obedecemos a Deus, seguimos os mandamentos de Deus, Ele nos dá o Espírito, nos enche do Espírito, que é o que nos dá sabedoria. E se pedimos sabedoria, Ele também nos dá. Se pedimos sabedoria a Deus, Ele nos dá. E está em Tiago 1,15. Resumindo, a verdadeira sabedoria é a sabedoria dada pelo Espírito Santo. O contrário de sabedoria é loucura. A pessoa é sábia. Ele faz muita coisa, não faz? Às vezes ele vem de nada, o cara vem lá de longe e logo ele estuda, adquire. Mas o contrário de sabedoria é loucura. Loucura é o contrário de sabedoria. Em Lucas 12, capítulo 12, versículo 16 a 21, Jesus ensina uma parábola sobre um agricultor que produziu muito. Ficou rico, mas não era rico para com Deus e logo iria morrer. Lê para mim, Lucas. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Lucas 12, 20 e 21. Loucos somos nós quando temos a sabedoria deste mundo. Dinheiro, posse, títulos, formaturas, fama e assim por diante. Mas não somos ricos para com Deus. Não aceitamos Jesus em nosso coração, não fazemos o bem ao próximo e só pensamos em nós mesmos. Esse é louco. Nós somos loucos. Só pensamos em nós, nos nossos projetos, não estamos nem aí para o trabalho da igreja, não estamos aí para nada, entrega tudo, eu vou preocupar com a minha. É igualzinho o agricultor. Ó, minha alma, descansa, o celeiro está cheio, produzi muito. Jesus falou assim: louco, hoje pedirão a tua alma que tem preparado. Você fez só para si e é pobre para com o reino dos céus. Quando morremos, não levamos nada. O que levamos deste mundo é o bem que fizemos. Essa palavra é bonita. O que levamos deste mundo é o bem que fizemos. Eu lembro de eu não sei se eu já contei isso aqui, foi até o sujeito. E falou assim que tinha um sujeito que não tinha nada. O que ele tinha, ele dava para os outros, ajudava todo mundo. Então, semana ia ajudar em construção. E o chefe dele era muito rico, muito pobre. Aí ele morreu quando chegou lá na eternidade, o empregado dele pobre tinha uma mansão. Aí e o patrão não tinha nada. Isso é história inventada. Achei boa essa história. Aí, vamos lá, São Pedro falou assim, aí falou assim: mas por quê? Eu era rico, não tem nada aqui. E o outro era pobre, tem uma mansão aqui. Ele falou: não, porque ele mandava material para cá todo dia para construir, que era bondade. O rei dos céus, né? É feito assim. O louco era o patrão dele, ele era sábio. Lê a conclusão, por favor. A pérola preciosa da parábola é a sabedoria dada pelo Espírito Santo, onde a pessoa renuncia a tudo para seguir a Jesus. Amém. Eu possuo essa pérola preciosa dada pelo Espírito Santo, que é a sabedoria. Eu renuncio tudo para seguir a Jesus, que é essa pérola, a sabedoria. Vamos falar a oração repetida? Oremos. Pai adorado, me faça renunciar tudo. Me faça renunciar tudo. Para ter a pérola preciosa. Para ter a pérola preciosa. A sabedoria do Espírito Santo. A sabedoria do Espírito Santo. Para eu seguir a Jesus. Para eu seguir a Jesus. E fazer o bem ao próximo. E fazer o bem ao próximo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Amém. Quando somos verdadeiramente cristãos e cristãs, renunciamos tudo por amor de Jesus, como esse homem. Desfazemos, vendemos tudo o que temos para adquirir a pérola preciosa. A pérola preciosa é a sabedoria dada pelo Espírito Santo.
Sabedoria que nos leva a crer em Jesus, porque Jesus é o poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. E mantemos tudo o que temos, ou vendemos tudo que e adquirimos a pedra preciosa. Não podemos servir a dois senhores. Lucas 16, 13a. Não podemos servir. Ou temos essa pedra preciosa, ou ela é prioridade na nossa vida, ou as coisas do mundo são prioridade. Questão de prioridade. Não estou falando que você vai desfazer da sua família e vender tudo, não. Isso não. Mas questão de prioridade. Qual é a prioridade? É servir a Deus, é fazer a vontade de Deus? É essa pérola da sabedoria? Seguir a Deus? Ou eu quero ser um louco? Estou muito satisfeito em ser louco. Isso que nós temos que viver. 1 Coríntios, lê para mim. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, 9. A sabedoria de Deus é maior do que a nossa. Certo? Deus é bem maior do que nós. O mundo não conheceu a Deus pela sabedoria humana. Isso está lá em 1 Coríntios 1, 21. Quer conhecer Deus, ter experiência com Deus? Isso não é pelo conhecimento humano. Não é pela filosofia, sociologia, pelo conhecimento matemático ou da toda a ciência. É na sua sabedoria, Deus preparou para nós o que o amamos, todas as bênçãos do céu. Na sabedoria de Deus, Ele preparou todas as bênçãos do céu. Essas bênçãos são tão numerosas e grandes que os nossos sentidos, ouvido e olho, não podem perceber. E nem o nosso entendimento entender o coração. Basta ter fé, basta crer, basta acreditar. Porque tudo que pedimos com fé recebemos. Ponha diante de Deus o seu problema, o que você está precisando. O milagre, o consolo que você está precisando, o que você precisa. Amém? A sabedoria de Deus é maior do que a nossa. E a sabedoria de Deus tem mais bênçãos maiores que a gente pode imaginar para nós. Você está precisando de o quê? Eu estou com problema no meu relacionamento, no casamento. Eu estou com problema com filho, né, droga, saúde, emprego e um punhado de coisa. Deus vai te dar todas essas bênçãos e maiores ainda, que é crer no seu Filho. A maior bênção de todas é crer em Jesus. Então Deus tem muitas coisas que o nosso entendimento e os nossos sentidos não dão conta de absorver ou entender. Amém? Quero orar por você. Ponha diante de Deus o seu problema. Aquilo que está te angustiando. Aquele filho que está no hospital. Aquele parente que está no hospital. Aquele que precisa de um milagre, precisa melhorar, precisa sair. Senhor Deus, quero pôr na tua presença, Pai, a vida de cada um aqui. Qual seja o problema, qual área que for, Senhor. Que essa pessoa tenha fé. Que ela tenha esperança, saber, Senhor, que o Senhor tem muitas riquezas mais do que nós precisamos. Que o Senhor vai responder as orações e vai trazer muito mais bênçãos que está fora do nosso controle. Faça um milagre nessa vida, Jesus. Traga esperança, traga consolo. Que todos os problemas, Senhor, sejam resolvidos. Que essa pessoa, Senhor, creia, Senhor, que nós creiamos, Pai. Que o Senhor é o Deus do milagre. Que o Senhor é o Deus da esperança. Aquilo, Senhor, que a mão humana não alcança. Aquilo que a sociedade não resolve, o Senhor resolve, Pai. O Senhor tem poder. O Senhor é um Deus, o Senhor de poder. O Senhor é um Deus do milagre. O Senhor é um Deus que responde às nossas orações. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar ao Pai Nosso? Vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? E até a próxima, em nome de Jesus, que Jesus te dê muita sabedoria e muita bênção. Amém.